Refúgio e libertação. Lições do Salmo 31. Versículo 1. Em ti, Senhor, me refúgio, nunca seja eu envergonhado, livra-me por tua justiça. Davi começa o salmo com uma declaração de confiança total em Deus como seu refúgio. Ele pede para não ser envergonhado, pois confia na justiça de Deus para livrá-lo das mãos dos seus inimigos. Este versículo nos ensina que, quando buscamos refúgio em Deus, Ele nos protege da vergonha e da derrota. Versículo 2. Inclina para mim os teus ouvidos, livra-me depressa, sê para mim uma rocha forte, uma casa forte para me salvar. Davi faz um apelo direto a Deus, pedindo que ele o ouça e o livre rapidamente. Ele o descreve como uma rocha forte e uma casa segura, símbolos de proteção e estabilidade. Versículo 3. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza, por amor do teu nome, guiar-me-ás e me conduzirás. Davi reconhece que Deus é sua rocha e fortaleza, os dois principais símbolos de segurança na época. Ele também expressa confiança de que Deus o guiará e conduzirá, por amor ao seu nome. Esse versículo nos lembra de que, quando buscamos a Deus. Versículo 4. Tirar-me-ás do laço que me esconderam, porque tu és a minha fortaleza. Davi pede a Deus que o liberte de armadilhas preparadas por seus inimigos. Ele reconhece que sua segurança está em Deus, que é sua fortaleza. Essa expressão de confiança nos ensina a depender totalmente de Deus, mesmo quando nos sentimos cercados pelas dificuldades e tentações da vida. Versículo 5. Nas tuas mãos entrego o meu espírito, tu me remiste, Senhor Deus da verdade. Aqui, Davi se entrega totalmente a Deus, confiando-lhe seu espírito. Ele reconhece que Deus é o Deus da verdade, aquele que o resgata e o liberta. Este versículo reflete uma confiança profunda na soberania de Deus, como aquele que tem o controle sobre tudo e nos resgata da morte e da destruição. Versículo 6. Aborreço os que se entregam a vanidades falsas, mas eu confio no Senhor. Davi faz uma distinção entre os que se entregam a falsidades e aqueles que confiam no Senhor. Ele expressa seu desgosto pelos ímpios que seguem caminhos vazios, enquanto ele escolhe confiar em Deus. Isso nos ensina a permanecer firmes em nossa fé, evitando as mentiras e as ilusões do mundo, e confiando no Senhor como nossa verdade. Versículo 7. Exultarei e me alegrarei na tua misericórdia, pois observaste a minha aflição, conheceste as angústias da minha alma. Davi expressa alegria em saber que Deus tem visto sua aflição e conhece suas dores interiores. Ele celebra a misericórdia de Deus, que sempre está atenta às nossas necessidades. Este versículo nos lembra de que, mesmo nas dificuldades, Deus está ciente de nossa situação e nos oferece sua misericórdia. Versículo 8. E não me entregaste na mão do inimigo, puseste os meus pés em lugar espaçoso. Davi agradece a Deus por não entregá-lo aos seus inimigos, mas por colocá-lo em um lugar seguro, longe do perigo. Este versículo nos ensina a confiar em Deus, sabendo que Ele sempre nos proporciona segurança, mesmo quando enfrentamos inimigos ou dificuldades. Versículo 9. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque estou angustiado, o meu olho consome-se na tristeza, a minha alma e o meu corpo. Davi clama a Deus em sua angústia. Ele descreve como sua tristeza o afeta profundamente, tanto em sua alma quanto no corpo. Este versículo é um reflexo da humanidade de Davi e também a nossa, quando estamos sobrecarregados pela dor e sofrimento. Ele nos ensina a sermos honestos com Deus em nossas fraquezas e a pedir sua ajuda. Versículo 10. Porque a minha vida está consumida de tristeza, e os meus anos de suspiro, a minha força se desfaleceu por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Davi fala sobre como a tristeza o tem consumido por dentro. Ele reconhece que suas próprias falhas e iniquidades contribuíram para o seu sofrimento. Este versículo é uma lembrança de que, quando nos afastamos de Deus, a dor e a angústia podem aumentar, mas a boa notícia é que, ao voltarmos para Ele, Ele nos cura e nos restaura. Versículo 11. Pelo que fui escárnio para os meus inimigos, e para os meus vizinhos um horror, até para os meus conhecidos fui um temor, os que viam na rua fugiam de mim. Davi descreve como foi desprezado pelos outros devido ao seu sofrimento. Isso nos mostra como, às vezes, a dor e as dificuldades podem nos isolar, mas também nos lembra que Deus nunca nos abandona, mesmo quando os outros nos rejeitam. Versículo 12. Estou esquecido no coração como morto, sou como um vaso quebrado. Davi se sente completamente desprezado e rejeitado. Ele se compara a um vaso quebrado, sem valor. Isso nos mostra a profundidade do seu sofrimento e como ele se sentiu insignificante diante de suas circunstâncias. Versículo 13. Pois ouvi o que falavam de mim, o medo me cercava, enquanto se consultavam juntos contra mim, tramavam tirar-me a vida.
Davi revela como estava cercado por inimigos que tramavam contra ele. Ele nos ensina que, mesmo quando somos cercados por adversidades, podemos confiar em Deus para nos proteger. Versículo 14. Mas eu, Senhor, confio em ti, eu digo, tu és o meu Deus. Mesmo diante das ameaças, Davi afirma sua confiança em Deus. Ele reconhece que Deus é o seu Senhor e sua esperança está nele. Esse versículo nos ensina a afirmar nossa fé e confiança em Deus, não importando as circunstâncias. Versículo 15. Os meus tempos estão nas tuas mãos, livra-me da mão dos meus inimigos e dos que me perseguem. Davi reconhece que sua vida e seus tempos estão nas mãos de Deus. Ele pede livramento de seus inimigos e perseguidores. Esse versículo é um lembrete de que nossa vida está sob o controle soberano de Deus. Versículo 16. Faz resplandecer sobre o teu servo o brilho do teu rosto, salva-me por tua misericórdia. Davi pede que Deus mostre sua face brilhante sobre ele, um sinal de sua presença e favor. Ele implora pela salvação de Deus, baseada em sua misericórdia. Versículo 17. Senhor, não me deixes envergonhado, pois eu clamei a ti, os ímpios sejam envergonhados, calados no Seol. Davi pede para não ser envergonhado, já que confiou em Deus. Ele pede que os ímpios, que estão contra ele, sejam silenciados. Isso nos ensina a confiar plenamente em Deus para nossa vindicação. Versículo 18. Lábios mentirosos, que falam contra o justo com arrogância e desprezo. Davi fala sobre aqueles que mentem e falam contra os justos com orgulho. Ele nos ensina a confiar em Deus para lidar com aqueles que falam mal de nós e tentar nos prejudicar. Versículo 19. Ó, quão grande é a bondade que reservaste para os que te temem, a qual operaste para os que em ti se refugiam, diante dos filhos dos homens. Davi celebra a bondade de Deus, que ele reserva para aqueles que o temem e confiam nele. Esse versículo é um lembrete do cuidado e da proteção de Deus para aqueles que buscam refúgio nele. Versículo 20. Tu os esconderás no secreto da tua presença, do orgulho dos homens, os esconderás no esconderijo de tua tenda, da língua das contendas. Davi fala da proteção de Deus, que esconde seu povo em sua presença, longe do orgulho e da malícia dos homens. Esse versículo nos lembra que, quando confiamos em Deus, Ele nos guarda e nos protege de toda adversidade. Versículo 21. Bendito seja o Senhor, pois fez maravilhosamente a sua misericórdia para comigo, numa cidade segura. Davi conclui o salmo com louvor a Deus pela sua misericórdia e pela segurança que ele oferece. Ele reconhece que Deus o livrou de situações perigosas, e sua gratidão é expressa em louvor.